Nos últimos anos, parece que a internet virou uma máquina de viciar. Cada like, cada scroll, cada vídeo de 10 segundos, tudo pensado para te prender. Mas e quando essa simulação começa a afetar o jeito que você vê a vida real? Então a gente vai trocar uma ideia aqui, Rodrigo, a respeito dessa dificuldade que a gente tem hoje de entender o que que é realidade nas redes sociais e como que isso afeta a nossa vida de modo geral. Para você que ainda não nos conhece, nós somos Rodrigo e Jonathan, e aqui no canal falamos sobre tecnologia e diversos assuntos relacionados com a atualidade. A primeira provocação aqui, Rodrigo, antes da gente começar a falar um pouco mais, é a seguinte: nós estamos vivendo numa simulação? Será que tudo que a gente vive hoje já passou do ponto? Pra nova geração, né, cara, vamos pegar aí dos nascidos a partir do ano 2000, 2005, pra essa geração, eu acho que eles estão numa situação um pouco delicada, porque eles cresceram muito mais, com muito mais tempo de tela do que nós, né. A gente ainda era mais raiz quando criança, não tinha tanta disponibilidade de telas. Tinha televisão, mas uns desenhos, tranquilos, né. Enfim, também só depois da escola. Hoje, apesar de proibir o uso do celular na escola, mas até pouco tempo atrás era direto na escola, no transporte, todo mundo vendo telas. E eu acho que isso criou sim um ambiente simulado para boa parte das pessoas, onde criam-se certas realidades paralelas, né, vamos falar assim, onde pessoas parecem ricas sem serem ricas, né? Pessoas parecem felizes sem estarem felizes, pessoas parecem prósperas sem serem prósperas. E isso acabou criando um universo paralelo para todo mundo, onde as pessoas ficam, batalhando, né, para viver também esse tipo de experiência, né. Então, resumidamente, se não que a gente esteja vivendo numa simulação, só que criou-se aí dependendo de como a pessoa, não cuida da sua mente, ela pode ter isso para ela como se aquilo ali fosse a realidade dela, né. Então tudo que ela vê ali, e hoje em dia com a criação de conteúdo tão facilitada, né, com a IA, com tudo que está acontecendo, recortes de modo geral, então ela acredita muito que aquilo ali é a verdade, né. E isso impacta muito na questão da saúde. As pessoas veem lá que se você comer um alimento tal, você vai emagrecer 10 quilos. Se você também lavagem cerebral pela questão da política, né, os políticos conseguem usar isso muito bem hoje, as pessoas caem que nem patinhas, né, isso falando da população como um todo. Então, assim, será que já passou do ponto? Eu acho que já, e passou e não tem volta mais, né. O que a gente tem que fazer daqui para frente é um serviço mais de educação mesmo para todo mundo, explicando e tentando, passar para as pessoas que aquilo ali pode ser filtrado para que traga benefícios para a gente, como tudo na vida, né, todas as ferramentas que a humanidade já criou podem ser usadas para vários propósitos, né, para o bem, para o mal, para te fazer desperdiçar tempo ou para otimizar o seu tempo, né. Então eu acho que o gancho das redes sociais para a maioria das pessoas é esse. A gente conversou um tempo atrás, você disse que você gosta de perder um tempo aí vendo uns memes, umas besteiras na internet. Eu acho isso importante, principalmente homem gosta muito disso, de literalmente perder um tempo ali vendo um vídeo de besteira, de gente caindo, de sei lá o quê, de jogando coisas pela montanha, e por aí vai. Então isso é legal, eu acho válido. Só que assim, você não pode fazer disso uma rotina, né, você passar horas e horas ali, vendo só conteúdo que em tese não tá somando nada pra você. Mas é isso, cara, minha opinião é essa, e a sua? Tô 100% alinhado. E a gente sabe que tem muita gente que não consegue, né, fazer esse discernimento sobre o que que é real, que as pessoas estão mostrando e o que não é, né. As pessoas hoje adoram mostrar uma vida de luxo, ostentação. Hoje tem muita gente que vende curso na internet, né, vários coaches e tal, e aí os caras vão lá, alugam um helicóptero, alugam um carrão para fazer um anúncio, e a Eu, galera hein? cai assim, ó, de um jeito, ó, sublime no bait desses caras. E aí as pessoas ficam ali buscando, aí a pessoa quer o quê? Ela quer ganhar dinheiro, por exemplo, a qualquer custo, ela não faz ideia de que às vezes a pessoa que está mostrando nem tem tudo aquilo de dinheiro, nem é tão bem sucedida, aí a pessoa, para buscar isso, entra num jogo do tigrinho, começa a fazer aposta esportiva, cai em esquema de pirâmide. Então, esse tipo de coisa acaba levando muita gente para o fundo do poço. Eu imagino que para você que é pai, seja muito difícil hoje, começar a controlar esse acesso de informação para os seus filhos, e fica cada vez mais difícil quando elas começam a ter contato com outras pessoas também, começa a viver em outras realidades. Eu sei que muita criança hoje fica vendo essas crianças da internet vivendo vida de luxo, sei lá, a Via da Virgínia é rica, não sei o quê,
isso pode afetar com a forma com que as crianças veem o mundo também. A gente veio de uma época diferente, né, a gente até tinha essas visões de pessoas que eram bem-sucedidas na TV e tudo, mas eu acho que isso afetava muito menos a nossa vida no geral. E eu acho que agora as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de se controlar. E até pegando nesse gancho, né, de antigamente, eu separei aqui um tópico, Rodrigo, pra gente falar sobre como tudo começou, né. Então, na minha visão, o que que era a rede social antigamente, quando a gente tinha ali o Orkut, MSN, o Mirk, o início do Facebook, era realmente uma rede de amigos, certo? Que a gente usava para se conectar e matar saudades e fazer parte de comunidades de assuntos que a gente tinha em comum com outras pessoas. Então era realmente um ambiente super amigável. A rede social antigamente era um ambiente amigável e a gente gostava de compartilhar. Pô, eu lembro que até no início do Instagram, a maior febre era a foto de comida. Você lembra disso? Todo Sim, mundo gostava de postar foto de comida, era o maior barato. Pá, todo mundo postando foto de comida. Na época do Orkut era foto com os amigos, na época da escola. A gente ainda é, não tinha, estava conversando com a minha esposa sobre isso, ainda não tinha câmera frontal, né. Então você tinha que bater a foto no espelho às vezes, as pessoas que tiravam foto, a coisa não era tão instantânea. tinha as E é Canon, as essa câmeras instan digitais. Pô, era maravilhoso isso, foto com filme, né, você tinha que revelar, você via que depois a foto ficava horrível e tal. E a partir do momento que essas coisas começaram a ficar muito mais fáceis, muito mais instantâneas, é que acho que foi perdendo um pouco do brilho, né. Então hoje é muito mais sobre performar, né, e não sobre matar saudades ou sobre se conectar com as pessoas que a gente gosta. E eu deixo até uma frase aqui de impacto aqui antes de você dar a sua opinião, que é o seguinte: antes a gente mostrava onde estava, hoje a gente monta um cenário para mostrar algo que nem está acontecendo de verdade. Mas e aí, qual que é a sua visão sobre como tudo começou na era das redes sociais? Sou feliz de ter pegado essa transição, então a gente pegou tudo, né, cara. Eu pelo menos peguei tudo, eu não sei se tinha algo antes, por exemplo, o ICQ. O ICQ acho que foi o finalzinho, peguei o finalzinho dele, aí o Mirk, peguei toda a febre, começo, pico e fim dele, né. Aí depois a migração para o Orkut. O Orkut também já tinha publicação de fotos, né, coisa começou a ter um pouco mais cara de rede social mesmo, as pessoas publicavam suas viagens, fotos de amigos e tal. O MSN também, aquela época era muito interessante, realmente a gente usava mais para conversar, né. O MSN na verdade era eu não considero como muita rede social, porque no meu uso, pelo menos na época, era mais bate-papo, né, assim como no Mirk também, mas foi uma das primeiras formas de interação, né. Aí tudo mudou com o Facebook, né, acho que o Facebook criou quase tudo que a internet tem, com exceção aí dos stories, né, que foi o Snapchat que criou isso, eles copiaram com os stories e os vídeos curtos, o TikTok eles copiaram com o Reels, né, mas realmente, cara, hoje é muito sobre, ter que performar bem na internet, né, porque, assim, eu conheço algumas pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, que a pessoa fica completamente amargurada porque ela não teve likes. Eu, assim, eu não tô nem aí se eu postei uma foto e teve 3 likes ou se eu postei um vídeo em todas as redes, né, no X, Facebook, TikTok, Instagram, Threads, também postei tudo, né, cara. Aí eu fui ver, começou a pingar um monte de notificação no meu LinkedIn. Falei: "Uai, o que tá acontecendo?" No LinkedIn quase não tem notificação, aí meu vídeo bombou no LinkedIn, cara, tava com 200.000 visualizações. Pô, legal, né, então você tem um de 100 views e um de 200.000, legal, mas assim, não faço disso uma coisa ruim para mim, até porque você vai aprendendo com a ferramenta, né. Eu acho importante a gente, que nem eu falei, extrair sempre o máximo da ferramenta, né. E é uma pena que hoje as pessoas, vivam em função, desse status social que a rede social, em tese, traz, né. A pessoa quer muito like, a pessoa quer muita visualização, a pessoa muita gente faz disso uma forma de trabalho, né, mas assim, vou dar um exemplo aqui, isso pode gerar uma certa polêmica, mas assim, mulheres que se posta uma foto mais comportada, tem 100 likes. Aí se ela tira um pouco de roupa, né, dependendo do ângulo ali da foto que ela vai tirar, os 100 passa para 2.000 likes, aí pô, 2.000 likes é mais legal, né. Aí ela começa a se expor muito na internet, pode ser que ela se arrependa disso no futuro, pode ser que não, aí acaba hoje está muito na febre também a questão de vender conteúdo, né, então as mulheres, muitas fazem disso uma profissão, criadores de conteúdo, então o link está na bio, aí você sabe como é que funciona, né, então muita gente vivendo disso, em busca desse sucesso, né, desse sucesso na rede, sucesso no dinheiro.
E se você for ver, de certa forma, a gente está deixando de criar coisas novas, né? Aí já há alguns estudos que indicam os adolescentes, cara, tudo é muito mais amplo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já está sofrendo muito com a geração de adolescentes, que eles estão preocupados. Os Estados Unidos sempre foi um país muito produtivo, né? Então tudo se cria nos Estados Unidos. Aí a China vai lá e copia e melhora, né? Basicamente é assim, com tudo, com tecnologia, com produtos e serviços. E os adolescentes de lá estão ficando mais burros, entre aspas, né? Porque estão deixando de aprender coisas úteis para perder tempo em TikTok. Então, isso tornou-se um problema meio que de saúde pública lá, né? E por isso que tá uma febre muito grande lá. Uma febre não, uma vontade do governo de barrar o TikTok lá, se o TikTok não passar para o controle dos Estados Unidos, porque eles falam que, em tese, o governo chinês pode estar manipulando o algoritmo para justamente emburrecer essa geração de adolescentes dos Estados Unidos. Olha que ponto que a coisa chega, né? Então, virou realmente uma arma de manipulação de massas no mundo, as redes. Aí, por outro lado, o Facebook não consegue operar na China, porque é proibido, né? Então, as grandes empresas dos Estados Unidos não conseguem operar lá. Google, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp não funcionam lá. Só que, por outro lado, a China está aí explorando a criação de conteúdo do mundo inteiro e usando isso para manipular, né? Então, assim, só fazendo um comparativo entre como era e como está, não me preocupa tanto ainda, porque a coisa está evoluindo tão rápido que eu não sei o que vai ser daqui uns 5, 10 anos, entendeu? Meu grande medo é esse, porque o estrago está sendo feito agora, né? Os adolescentes estão aí, então a gente pode pôr que, sei lá, da pandemia para cá, que a coisa deu uma aumentada, porque todo mundo ficou mais em casa, todo mundo teve mais tempo de ficar em telas, né? Então, se a gente está vendo essa mudança tão rápida, o que vai ser daqui para frente? Um dos pontos-chave para esse problema de saúde que virou a internet hoje foi justamente o surgimento dos vídeos curtos, que aí TikTok tem os Reels, os Shorts, então é um formato que vicia. Eu acho que isso aqui cabe até um vídeo separado para a gente falar depois sobre dopamina, né? Que Uhum. aqui especialmente onde começou esse excesso de dopamina na vida das pessoas. Então, como que a dopamina vai agir no nosso organismo, né? A gente vai ter esses picos, que é toda vez que a gente assiste um vídeo curto, a gente tem um pico de dopamina, e depois o nosso próprio corpo, como ele é muito inteligente, para se regular, abaixa esse nível. Então, esse esquema de ficar subindo e descendo dopamina é o que faz gerar o vício na pessoa. Então, a pessoa vai sempre buscar assistir mais e mais e mais e mais vídeo para que ela consiga se manter o máximo possível no nível alto de dopamina. É o que acontece com chocolate, com pornografia, com sexo, com metanfetamina, por exemplo, drogas pesadas. Então, essa exploração da dopamina é o que é um problema. Para mim, cara, assim, a internet ela perdeu bastante do brilho depois do surgimento desses vídeos curtos. Apesar de eu consumir, eu não tenho como fugir. Tipo, eu estou nas redes sociais, eu sou um produtor de conteúdo aqui, nós fazemos vídeos curtos. Mas é o que tira um pouco do brilho. Isso afeta a nossa vida no geral. É difícil a gente pegar e sentar 1 hora para ler um livro, porque parece que não gera a mesma sensação do que ficar 1 hora folheando o vídeo curto, sabe? É difícil separar, assistir um filme de 2 horas, 2 horas e meia. Eu adorava assistir filmes compridos, tipo O Senhor dos Anéis, que é, sei lá, 3 horas. E eu sinto que para mim passou a ser muito mais difícil ter paciência de assistir. E não, pelo menos, tentar pegar o celular e ir lá e dar uma folhadinha, ou dar uma olhada nas notificações. Então, essa busca por notificação, like, eu até tirei, tá? Eu até tirei notificação de tudo. É uma coisa boa que até que me aconteceu no trabalho foi que eles tiraram acesso ao WhatsApp. Uma coisa que eu ficava conferindo muito. Hoje, você fica até bravo comigo, às vezes eu demoro horas e horas para responder. Às vezes eu fico, por exemplo, eu notei hoje na hora que eu acordei, que eu tinha ficado desde ontem às, sei lá, 8 ou 9 da noite sem visualizar o WhatsApp. E eu acho que tem sido até que bom, assim, tipo, do ponto de vista da saúde, sabe? Não ficar mais olhando tanto. E eu só queria fazer um comentário, até a gente conversou sobre isso antes de começar a gravar, mas fica como dica para quem talvez a pessoa não tenha parado para pensar ainda, né, mas basicamente você é manipulado por um algoritmo, né, ou alguns algoritmos dependendo da rede. Só que você pode usar isso a seu favor, né. Então, eu vou dar um exemplo meu, tem 2 assuntos que eu sou apaixonado, investimentos
e tecnologia como um todo. A parte de investimentos, empreendedorismo, negócios ali, eu caso como uma coisa só, né? Chamar de investimentos. O que eu fiz? Isso já há bastante tempo, tá? Criei um perfil novo no Instagram, nas redes, todas as redes. E assim, obrigatoriamente só sigo perfis que falem daquele assunto. Então, sobre investimentos, eu vou seguir uma corretora, eu vou seguir um grande gestor de fundos de investimento, eu vou seguir uma personalidade que fale da área, e assim por diante. O que vai acontecer? O algoritmo não vai ficar te mandando vídeo de pedreiro em obra cantando, porque ele entendeu que você quer aquilo ali. Inclusive, se aparecer, qual que é a sua obrigação? Não curtir e passar rápido, porque ele vai entender que você não quer aquilo ali. Com isso, você treina o algoritmo a seu favor. Aí, na parte de tecnologia, é a mesma coisa. Eu compartilho coisas comigo mesmo de um perfil para o outro, dou likes, assisto, salvo coisas de tecnologia. Então, se aparecer qualquer outra coisa que não seja tecnologia, não é meu perfil de tecnologia, eu não vou ver. E com isso eu filtro. Então, é uma forma de você usar o tempo de rede social para aprender. Né? Então, você tem que aprender a usar a ferramenta a seu favor e não ser um refém dela, né? Então, os vídeos curtos têm o seu lado ruim e pode ter o seu lado bom, porque ele pode te dar um insight, que nem eu vejo muitas dicas interessantes de conteúdo mesmo. Por exemplo, na febre aí de fazer o bonequinho, fazer uma caixa com GPT, né? De um boneco numa caixa com os acessórios e animar ele. O cara publicou um vídeo de 30 segundos, eu vi isso no meu perfil de tecnologia, e só ali eu aprendi 3 IAs novas, né? O GPT já sabia, mas 2 novas, que animam o vídeo. Testei, cara, sensacional. Então eu aprendi num vídeo de 30 segundos, 2 IAs novas para usar, para eu poder gerar conteúdo. Então, assim, só como dica mesmo, você pode treinar a IA a seu favor, não ser só vítima dela. Você comentou aí também do Senhor dos Anéis. Cara, adoro também filme longo, só que o meu problema hoje não é nem a distração e a paciência, cara, é a rotina puxada mesmo. Hoje meus filmes viraram série, né, que eu chego em casa tarde da noite do trabalho, eu coloco o filme pra assistir, vejo de 20 minutos e apago. Aí no outro dia tem que voltar do ponto, vejo mais 20 e apago. Então o filme virou uma série de 5 episódios. Existe aqui um tópico importante também, que é a chegada da bendita inteligência artificial, que está distorcendo totalmente hoje o que é a realidade, né? Hoje a gente tem esses deepfakes, vozes clonadas, já a gente aplicando golpe, inclusive usando isso. Avanço de IA de imagem, o Midjourney, por exemplo. Para vídeo tem diversas, e elas estão cada vez mais evoluídas, e essa tecnologia está cada vez mais entendendo o que as pessoas estão buscando, que é realmente o vídeo que consiga realmente replicar alguns comportamentos da pessoa, algum tique, por exemplo, que ela faz ao falar, ou não sei, ela pisca 2 vezes quando ela fala determinada palavra. O vídeo consegue pegar esse movimento, consegue reproduzir de forma sistemática e muito, muito avançada. Então, hoje está gerando um impacto do tipo: a gente assiste um vídeo hoje, e agora? Esse vídeo aqui é real ou não? Sabe? Uns absurdos que a gente vê. É lógico, aí eu vi que para a maioria das plataformas hoje, existe uma label, eu acho, né, que você é obrigado a colocar quando o conteúdo é gerado por IA. Isso ajuda, eu acho que é uma das formas de você conseguir, entre aspas, regular ou regulamentar, não sei qual que é a palavra certa aqui, a utilização desses vídeos. Pelo menos para a gente saber, bom, se eu não gosto de consumir conteúdos artificiais, então eu só passo. Eu vejo que tem a label, só passo. Eventualmente, eu não sei se existe, poderia ter um filtro dentro do seu perfil em que você não quer ver vídeos feitos por IA, por exemplo. Isso já existe para política e temas sensíveis, salvo engano. Que você consegue Sim. filtrar e fazer com que esse tipo de vídeo não seja exibido. Então, pode ser uma boa também. Se você é uma pessoa que é preocupada com essa parte de vídeos gerados por IA, é lógico, pode treinar o algoritmo, né? Igual você disse, treina o algoritmo que provavelmente esse tipo de vídeo de conteúdo não vai aparecer. E aí, qual que é a provocação que eu deixo para você, Rodrigo? Hoje a gente não está mais falando de fake news. Quase tudo é falso. E aí, o que você me diz? Assim, é que como eu treinei bem os algoritmos, né, e assim, também sou feliz de ser um profissional da área, ainda, assim, eu acho que pra mim é fácil identificar uma coisa não real, né, por vários fatores, né, tanto na questão da linguagem, quanto na questão porque as imagens geradas por IA são muito perfeitinhas, né, você pode ver que as pessoas mal têm defeitos de pele,
A parte do deepfake também, a boca ainda não mexe com perfeição, mas assim, a grande massa de pessoas não consegue, distinguir. Inclusive, eu separei aqui, depois a gente coloca só um trecho da notícia da CNN, adolescentes não conseguem distinguir o que é real e falso, diz estudo. Segundo o levantamento feito nos Estados Unidos, mais de um quarto dos jovens já esteve em dúvidas se uma interação virtual estava falando com chatbot ou com um humano. Então, o que que isso vai fazer, cara? Isso, eh, vai gerar uma série de problemas em várias esferas diferentes, né, tanto na vida pessoal. Então, assim, de repente eu não gosto do Jonathan por algum motivo, vamos supor que a gente é adolescente, a gente está na escola, eu não gosto do Jonathan, eu posso me passando por uma outra pessoa, criar algum tipo de circunstância ou mentira envolvendo ele, como se fosse um terceiro fazendo para que ele se gere um atrito dele com essa terceira pessoa, de repente eles brigam, aí vira uma coisa complicada, até você conseguir levantar, provar que aquilo ali não aconteceu de verdade, pode gerar assim, um grande problema. Então eu acho que o grande papel de quem é mais velho hoje é justamente instruir as pessoas que pode ter essa dificuldade, que aí eu me coloco, assim, orientando adolescentes e crianças, né, e também orientando nossos pais e avós, que são as pessoas que mais sofrem para entender o que é verdade e o que não é, né. Então, assim, a gente tem esse papel. Outro dia eu clonei a voz da minha esposa, usando uma ferramenta, e mandei para ela um áudio. Ela ficou assustada. Eu falei assim: "Ó, tá vendo como é que é fácil hoje se passar por outra pessoa?". Então, assim, se ligar pedindo dinheiro, se ligar, é sequestro, qualquer coisa do tipo golpe, porque tem 1 milhão de tipos de golpe possível, né. Outro dia eu vi eu sou sócio do Jonathan, nós temos uma empresa milionária, liguei para o Jonathan, falei: "Jonathan, nós precisamos fazer um pagamento para um fornecedor de forma emergencial, eu vou te passar a chave Pix", vamos supor que o Jonathan é o responsável pelos pagamentos da empresa, então ele faz pagamento, eu tô ligando para ele. Hoje em dia também tem clonagem de números de telefone, então se é um golpe muito perfeito, então o Jonathan vai achar que sou eu, pedindo do meu número para ele uma transferência grande, e foi feita essa transferência na ordem de alguns milhões de dólares. A empresa tomou prejuízo porque conseguiram fazer o golpe perfeito, um se passando pelo outro, diretor da mesma empresa, com o telefone. E aí, como é que fica numa situação dessa? Então, assim, é papel de quem controla, dados sigilosos ou dinheiro, qualquer outra coisa do tipo que possa trazer problema, pô, combina, né? Ô, Jonathan, então se eu for te pedir uma transferência, a gente tem uma palavra-chave, que a gente combinou isso num ambiente seguro, sem gravação de nada, né? A gente vai ter que se precaver cada vez mais. Infelizmente, assim como a gente tem cuidado ao andar na rua, não ficar expondo o celular para alguém possa vir roubar, a gente vai ter que ter cuidado com tudo que a gente faz, né? Então, assim, infelizmente, como tudo na vida, né? Como eu já comentei, as pessoas usam para o bem ou para o mal. A gente vai ter que cada vez ter mais cuidado. Se bem que, por um lado, talvez a própria IA ajude a identificar, né? Então, se de repente, vamos supor um recurso para o WhatsApp aqui, identificador de voz. Então, será que de repente o WhatsApp não consegue identificar? Se alguém me ligasse passando pelo meu pai, ele vai falar assim: ó, essa voz está muito parecida com uma voz gerada por IA. Fique cuidado, com cuidado, tenha cuidado. Então, assim, da mesma forma que o problema cresce, eu acho que as soluções crescem em velocidade parecida, né? Então, eles podem aprimorar ferramentas para nos ajudar a identificar possíveis fraudes, né? Mas é isso, cara. Você acha também que quase tudo é falso? Onde a gente vai parar? Não sei onde a gente vai parar. Assim, boa parte do que a gente vê hoje, a gente sabe que é manipulado já de alguma forma, né? Em modo de edição, ou talvez hoje em dia, né, em vídeos gerados artificialmente. Eu sei que a gente tem um problema hoje que é muito importante e que eu acho que a gente devia dar um pouco mais de atenção. E aí, para a gente caminhar aqui para a reta final, Rodrigo, eu queria trazer uma outra reflexão: como utilizar as redes sociais de forma mais saudável. A primeira coisa que eu fiz foi tirar as notificações. Acho que o tirar notificações já deixa a gente um pouco menos naquela coisa do medo de perder alguma coisa. Acho que tem até um acrônimo, né? Fear of missing out, alguma coisa assim. Uhum. Então, não ter a notificação é o primeiro passo. Se ainda assim tiver uma coisa muito difícil, for uma coisa muito difícil para a pessoa, penso que a terapia seja essencial aqui para ajudar a entender como que esse problema está afetando a pessoa. Uma coisa também que eu gosto de fazer é separar momentos do dia hoje em que eu consiga consumir conteúdo de forma sem me preocupar. Por exemplo, eu sei que no meu café da manhã é o momento, no começo do meu dia, em que eu gosto de me informar a respeito dos assuntos que eu gosto, sobre futebol,
sobre notícias do mundo. Então, pelo menos ali 30 minutos no meu começo da manhã é quando eu já começo me informando. E eu evito vídeos curtos já no início da manhã, porque isso é uma coisa que tende a já acelerar a nossa ansiedade. Isso aí tem estudo, tá? Que mostra que quando você já começa o seu dia, já assiste vídeo curto, você já tem o seu primeiro pico de dopamina, aí já começa a desandar tudo pro resto do dia. Então, eu gosto de assistir coisas um pouco mais profundas, digamos assim, pelo começo da manhã. E ao longo do dia, eu tenho outros períodos que eu também gosto de fazer isso. Por exemplo, no meu horário de almoço, eu gosto de me informar mais um pouco. Depois do trabalho, que é quando eu vou lá dar a volta com o meu cachorro, eu evito pegar no celular nesse meio tempo. E aí sim, depois disso, em que eu sento no sofá, já quase me preparando para dormir, é quando eu começo a assistir vídeos nada com nada. Então ali eu gasto assim, pelo menos, sei lá, 30 minutos, uma horinha, só assistindo coisa e te encaminhando. Nada que vai te agregar em algum Zero. ponto da sua vida. Zero. Então eu tenho consciência que eu estou usando aquele tempo ali, aquela uma hora, por exemplo, para me distrair. É simplesmente isso, eu tô usando aquela uma hora para me distrair. E agora uma outra coisa que eu tô tentando englobar na minha rotina, que já faz aí pelo menos uns 10 dias que eu comecei a fazer isso, que é ao passo que eu tenho essa uma hora que eu vejo nada com nada, eu gasto outros 20 minutos lendo um livro. Então é uma É, recompensa minha, assim. Então eu distraio minha mente vendo nada com nada, leio um livro por 20 minutos e faço 10 minutinhos de Duolingo. Eu isso é gosto de legal. aprender. Tô aprendendo italiano, já tô numa ofensiva lá de quase 300 dias, hein. Então essa é a minha forma de usar a rede social hoje de uma forma saudável. Eu ainda, lógico, eu tenho, pô, muita ansiedade nessa questão de mundo moderno e rede social, mas pelo menos essa é uma forma que aparentemente tem funcionado pra mim. E pra você? Você comenta bastante das partes da sua questão da ansiedade, né. Eu felizmente não sofro com isso, né. Eu não sei por qual motivo eu eu consigo controlar bem tudo que eu faço, né. Tipo assim, em raros momentos eu fico aliás, eu acho que eu não consigo passar de 20 minutos no Instagram nem no TikTok. TikTok eu quase não uso, pra te falar a verdade. Eu uso mais os perfis profissionais do que no meu pessoal. Eu, assim, eu aprendi a me organizar de certa forma, porque assim, eu vivo com telas, né. Eu tô aqui na minha frente, eu tenho 4 telas, tenho uma televisão em cima e 3 monitores e tenho 2 celulares. Pô, você vai falar assim: "Cara, doente mental da cabeça, né, pra ter tanta tela assim, consumir tanto conteúdo". Não, eu aprendi a organizar tudo de uma forma que me traz produtividade. Mas assim, em relação às redes sociais, de forma saudável, eu comentei no meio do vídeo a questão de você treinar o algoritmo a seu favor. Se você tem uma ferramenta, seja ela qual for, tá? Tem gente que é muito viciado no X, por exemplo. O X, para falar em termos de vício, é a rede que eu mais gasto tempo. Então, assim, se eu sei que o X vai me consumir tempo, pô, já não vou abrir o X, né? Naquele momento que eu não posso desperdiçar tempo. Mas se para você é o TikTok, pô, não abre o TikTok logo pela manhã, para você não acelerar a sua mente, né? Eu também gosto muito de ver notícias ao longo do dia, né? Porque eu preciso saber se não começou uma guerra nuclear durante a madrugada, enquanto eu estava dormindo. Então eu, eu preciso saber disso. Eu ouvi isso aí uma vez de um cara num podcast e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, então eu preciso ver se não teve uma guerra nuclear durante a madrugada, né? Preciso me preparar. Então eu abro sites de notícias, sites assim, que eu sei que não, alguns mais selecionados, tá? Tem sites de notícia aí, você já vai começar vendo lá que o Bolsonaro fez tal coisa, né? Então já não é um site de notícia legal. Então, esse site de Infomania é um site que eu gosto muito, que fala sobre o mercado, Money Times, o Investing. Eu gosto muito da CNN também, apesar de CNN ser muito criticado no Brasil, mas algumas coisas ali eu acho que fazem sentido. E também para você ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, né? Então, ver notícias pela manhã eu acho legal. Assim, organizar, que nem no computador, para quem trabalha no computador, tem como você ter várias áreas de trabalho, né? Então, se você tem uma área de trabalho com coisas que estão te poluindo, como tá o Facebook aberto, tá o Instagram aberto, tá o X aberto, sei lá o que que tá, um site de entretenimento, cria uma área de trabalho nova e abre só o que você vai usar para trabalhar ou estudar, né? Estou fazendo uma pós também, então eu crio uma área de trabalho só para coisas da pós. Então ali não tem o WhatsApp aberto, não tem nada, o celular não fica nem na minha frente, fica do lado, fica carregando numa mesinha aqui do lado para eu não ver. Então aquela uma hora concentrada. Então eu acho que basicamente é isso. Você, como usuário, tem ferramentas para se livrar da distração. Desativa a notificação. Notificação de WhatsApp eu deixo desligado. Desligado 100%, em todas as notificações. De rede social, também todas desligadas, nenhuma. Só deixa assim, coisa de banco, SMS, coisa assim, muito pouco, né?
E sites, aplicativos de investimento. Eu gosto de saber, a gente está num momento muito oscilações de mercado por causa das loucuras do Trump. Então, de manhã ele quer tarifar, de noite ele não quer mais. Aí no outro dia ele quer 100%, no outro dia ele baixa para 10. Então, isso querendo ou não movimenta a economia, movimenta o dinheiro, né? E eu, como invista, eu acho interessante saber isso em tempo real. Aí, para mim, faz sentido que uma notícia dessa chegue a mim o mais rápido possível. Então, basicamente, é você largar a mão de vítima, né, você usuário de vítima disso e cuidar da sua vida usando as ferramentas que você tem a seu favor, tá? A gente citou vários aqui, organizar seu tempo, inclusive tem aplicativos para que você organize seu tempo, tá? Isso é muito bom. Tarefas, tá? Uma vez eu nunca esqueço, cara, pessoas muito bem organizadas na vida, tanto financeiramente quanto na vida pessoal, profissional, são pessoas que organizam o seu dia. Se eu tenho X tarefas para fazer no dia, coloque elas em ordem de prioridade e faça. Então, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, comece seu dia organizando e tudo que for te distrair no meio do caminho, e não é só tela que distrai, tá? De repente, sei lá, né, com a alimentação, parar para comer toda hora, a tua saúde está indo pro saco, será que precisa disso também? É mais organizar o seu dia. Resumidamente é isso. E para encerrar esse vídeo aqui, vou deixar uma dica de ouro para você que nos está assistindo. Desencoste os seus dentes. Essa aqui é uma dica valiosa. Você não precisa ficar de boca aberta, mas eu descobri agora que eu tenho bruxismo, e aí um dos problemas aqui é justamente essa ansiedade, né? É o excesso de estresse. Então a dica de ouro aqui é: toda vez que você estiver parado, tranquilo, mesmo de boca fechada, não precisa encostar os dentes, parte de cima com a parte de baixo. Isso aqui já vai aliviar bastante da sua tensão. E eu vou deixar uma pergunta aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. E aí, você acha que o que a gente vive hoje nas redes sociais é tudo simulado? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E aí, Rodrigo, nos vemos no próximo então? Sim, só lembrando, estamos quase batendo 500 inscritos. Vamos fazer aí um vídeo de celebração dos 500, tá? Acho que no próximo já Yes. vamos ter atingido essa meta. E só para fazer só uma provocaçãozinha rápida aqui, há pessoas que creem firmemente que nós vivemos numa simulação de computador, que a gente não existe. Pesquisa aí, é como se fosse uma religião. Que a gente não existe. Inclusive, eu acho que o Elon Musk acredita nisso daí também. Uma vez ele falou algo parecido. Pesquisa aí e dê a sua opinião. A gente existe ou nós somos uma simulação de computador? Valeu, até a próxima.